Olá, estamos aqui com mais um vídeo da série Edificando e quero compartilhar com vocês hoje um texto que está no livro aos Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Aqui o escritor aos Hebreus, ele traz um princípio poderoso de ouvirmos a Deus e não endurecermos o nosso coração. E ele cita um paralelo com a história do povo que saiu do Egito e passou pelo deserto rumo à Terra Prometida, e durante esse processo de deserto, eles foram provados e ao mesmo tempo reprovados em muitos aspectos. Só que entre a história de Israel saindo do Egito, indo para a Terra Prometida, há um paralelo com a nossa história. Há um paralelo com a nossa trajetória e nossa jornada. Então, o aviso que o escritor aos Hebreus traz é para a nossa vida, comparando com o que eles enfrentaram naquele tempo. O fato é que todos nós, assim como o povo que estava lá no Egito, saímos de um lugar de escravidão. Saímos de um lugar onde estávamos presos, estávamos enganados, como o povo estava lá no Egito. E para sair desse lugar, nós precisamos ir na direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, das suas promessas, dos seus planos para nós. Só que muitos desses planos não acontecem de maneira imediata na nossa vida. Eles têm o seu processo, eles têm um período onde nós devemos esperar para alcançar essa promessa. Nós precisamos ter perseverança nesse processo. Precisamos, acima de tudo, não desviarmos o foco daquilo que Deus disse para nós, para que a gente continue perseverando e não desista no meio do caminho. O povo no deserto, eles perderam esse foco e por muitos momentos eles se desviaram daquilo que Deus tinha para a vida deles, ao passo que muitos daquele povo, na verdade a grande maioria, a esmagadora maioria, não entrou na Terra Prometida. Agora, seria muito interessante para nós nesse momento pensarmos acerca das promessas de Deus e avaliarmos se realmente eu também estou indo para a direção dessas promessas, ou se eu vou ficar como o povo que caiu no meio daquela provocação no deserto, onde eles duvidaram de Deus, onde eles reclamaram, onde eles caíram. Então, para que isso não aconteça na nossa vida, nós não podemos perder de foco o que Deus diz. Por isso que o texto que nós lemos diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Certamente, o que Deus prometeu para nós deve ser e vai ser a verdade, e deverá acontecer na nossa vida se nós correspondermos a essas promessas. As promessas de Deus são condicionais, e eu preciso me condicionar, me conformar à vontade de Deus e à palavra de Deus para que isso se cumpra na minha vida. Então, quando eu paro para ouvir o que Deus diz e me mantenho focado naquilo que Ele disse, certamente eu vou me manter no trajeto da promessa e do cumprimento dela na minha vida. Agora, por outro lado, existem outras vozes. A palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 Coríntios 14, verso 10, que existem vários tipos de vozes e nenhuma delas é sem significado ou sem significação. Há um porquê para cada voz e muitas dessas vozes vão chegar até os seus ouvidos espirituais tentando fazer com que você abrevie etapas, para que você fuja de processos, para que você desista no meio do caminho, para que você reclame, para que você se revolte, enfim, para que você saia da postura e da posição que Deus quer que você esteja firme. Então, cuidado com essas vozes. Não permita que a voz do engano entre no seu coração, que a voz do desespero entre no seu coração, que a voz da revolta entre no seu coração, que a voz da desesperança entre no seu coração. É importante que você se mantenha firme naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que Deus falou para você, naquilo que Deus tem para a tua vida como um plano e uma promessa. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Abraão, por exemplo, foi um grande homem de Deus, que ele creu em Deus. Ele cria e ele obedecia. Ele correspondia àquilo que Deus falava em sua vida. Ele esperou por mais de 25 anos por um filho. E nesse período todo, mesmo esperando contra a esperança, ele dava glória a Deus. Ou seja, ele ouvia no coração
a promessa de Deus. O que Deus havia falado para ele, mesmo que passassem anos, estava vivo em seu coração e ele continuou numa postura de crer. Ele continuou numa postura de ouvir e de não endurecer o seu coração. Talvez hoje você deva meditar na sua vida quais são as áreas que você tem deixado de esperar. Quais são as áreas que você tem deixado de ouvir a voz de Deus. Peça a Deus que Ele revele essas áreas na sua vida e mantenha-se firme naquilo que Ele disse. Tenha a postura de Abraão, tenha a postura de fé, tenha a postura de não endurecer o coração para aquilo que Deus diz. Porque certamente aquilo que Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir na sua vida. Que você possa meditar nessa palavra, compartilhar com seus amigos, compartilhar na célula, para que essas promessas de Deus continuem vivas no nosso coração. E lembre-se, o que Deus falou no teu coração, ouça e não endureça. Não deixe de crer, porque aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima, em nome de Jesus.